Oi, eu sou o Felipe e não, você não tá no canal errado. Eu só passei aqui no começo pra avisar que se você quiser apoiar esse canal, tem duas maneiras de fazer. Na primeira, você pode assinar o clube de membros aqui embaixo. Geralmente sai 2 vídeos públicos e aí um pra membros, então você sempre vai ter conteúdo exclusivo. Geralmente as séries longas saem pros membros. O outro jeito é conferir os meus livros. Sim, eu já publiquei alguns. O link pra eles tá aqui na descrição. Lá você encontra não apenas os livros, mas também todas as minhas redes sociais pra sempre ficar ligado no que tá acontecendo. Eu vou tentar ser mais ativo em 2026. Agora sim, apague as luzes, coloque seu fone de ouvido e vem comigo. Voltando pra casa no Natal. Tinha quase 6 anos desde que ela se mudou pra Nova York. A véspera de Natal era o aniversário dela. Aniversário da liberdade, ela chamava, sorrindo, mas ainda carregando as cicatrizes no coração. Ela não via a mãe desde a mudança, mas não se importava. Foi o que resolveu acreditar. Melhor assim. Ela voltou para casa do escritório, as botas rangendo na neve. Quando fechou a porta do apartamento, viu a luz piscando na secretária eletrônica. Largou as chaves na cômoda e apertou o botão de play. Ela virou para tirar o cachecol e o casaco, mas congelou quando ouviu a voz conhecida se espalhar pelo cômodo. Emily? Houve uma pausa. Acho que você não deve estar em casa. Outra pausa. Emily? Um suspiro. Emily, ele se foi. Ele finalmente se foi. Houve outra pausa. Ela hesitava em desligar. Emily. A voz dela tremeu. Eu te amo. Ela sussurrou, quase inaudível. O telefone clicou. Emily desabou na cadeira, casaco e cachecol esquecidos. Os dedos cavaram o bolso e ela acendeu um cigarro no automático. Ficou olhando para a máquina em branco, vendo a fumaça rodar. Foram 5 cigarros antes de ela cair de joelhos e chorar. Por horas, ela chorou, soluçando mesmo depois que as lágrimas já tinham secado fazia tempo. A dor reprimida finalmente tinha voltado à tona. Por anos, ela tentou ignorar o machucado como se fosse cicatrizar, como uma bala nunca retirada. A pele cresceu ao redor do problema, escondendo, mas ainda estava ali, fazendo uma careta. Ela se levantou devagar, pegou o telefone e discou o número ainda familiar. A voz da mãe soou do outro lado, trêmula. Emily. Oi, mãe. Ah, Emily. Emily, eu... Havia alívio, angústia, palavras não ditas pairando no ar. Eu tô indo pra casa. Houve um longo silêncio antes de as duas começarem a chorar de novo. Nenhum pedido de desculpas foi dito. Haveria tempo para isso depois. Uma tristeza e um arrependimento mútuos, não ditos, tinham sido expressos pelas lágrimas. Por enquanto, era o bastante. Emily ficou sentada em silêncio durante as 5 horas de viagem de volta, encarando sem ver as páginas do romance. Respirou fundo quando anunciaram a estação dela, morrendo de vontade de um cigarro. Desceu na plataforma e começou o curto caminho para casa. Casa. Todos aqueles anos, toda aquela raiva. E mesmo assim, ainda era casa. Ela já estava se aproximando quando sentiu a lâmina encostar no pescoço e a mão tapar a sua boca. Ela se debateu e gritou, os olhos arregalados de horror. Cala a porra da boca. Ele rosnou. Ela parou, choramingando baixinho, enquanto ele arrastava ela pro fundo de um beco. Quando a lâmina rompeu a pele, ela gritou e empurrou ele com força. Ele bateu a cabeça dela contra a parede. Tudo virou um borrão. A lâmina desenhou uma linha vermelha limpa no pescoço dela e ela desabou no chão. Um rastro de vermelho escarlate abriu caminho pela neve. A apenas alguns metros, uns 6 metros, de finalmente chegar em casa pro Natal. Todo mundo estava com fome na ceia de Natal, inclusive alguma coisa que a gente não queria convidar. Vamos ter que tirar a mesa velha da vovó da garagem, a mamãe disse, conferindo o grupo de Natal no celular. O Jimmy vai trazer a namorada e a Caroline convidou uma amiga do grupo de crochê que ia passar sozinha. A gente consegue enfiar todo mundo aqui? Perguntei.
Nossa sala de jantar quase nunca era usada. Normalmente, todo mundo comia numa bandeja na frente da TV, mas a mamãe estava bem o suficiente esse ano para querer receber pelo menos mais uma vez. Logo, logística. Vai ficar apertado, mas aquela mesa é um trombolho enorme. A vovó diz que não tem nada melhor quando você quer a família inteira junta. Nossos ancestrais, sem vergonha, faziam as festas deles em cima dela também. A gente deu um jeito, por pouco. A mesa se estendia quase até o comprimento inteiro do cômodo e tivemos que usar 2 toalhas iguais para cobrir as entalhaduras grosseiras nas laterais, mas conseguimos enfiar todo mundo lá. Eu tinha acabado de parar de me preocupar e começado a me dedicar às batatas assadas quando a mamãe exclamou: "Vovó, o que a senhora tá fazendo?" A vovó estava levantando um punhado de carne do prato. Ela jogou debaixo da mesa e fez que sim com a cabeça. Não se preocupa, eu disse rápido. Eu limpo depois. Eu ia falar mais alguma coisa para desviar a atenção. A vovó tinha quase 100 anos. Ela tinha o direito de ser esquisita. Mas algo quente e escorregadio bateu na minha perna. Eu engasguei. A mão da vovó se agarrou ao meu braço. "Não olha", ela disse. Os dedos ainda estavam engordurados de pegar a carne. "É só família." Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, Mike, meu primo mais novo, deixou o garfo cair. "Eu já terminei, tá? Quero ver TV." A gente colocou ele na ponta de dentro, a mais longe da porta, e não tinha espaço para ele passar entre as cadeiras, a menos que quem estivesse sentado ali grudasse as costas na parede. Azar o seu, meu tio disse. "Espera todo mundo terminar." Mike deu uma olhada crítica para os nossos pratos, revirou os olhos, aí desceu da cadeira e foi por baixo da mesa. Eu senti ele esbarrar na minha canela enquanto começava a engatinhar. "Mike!" o meu tio exclamou. Os dedos da vovó apertaram meu braço com força. Mike gritou. No começo eu achei que era só uma piada, uma pegadinha, mas aí a mão dele apareceu do outro lado da mesa. Agarrou a toalha e eu consegui ver as marcas de mordida. "Me puxa, por favor!" Ele uivou. Alguma coisa pesada, molhada e rápida passou correndo por cima dos meus pés. Mike gritou de novo. A mamãe e o papai agarraram ele e puxaram como se estivessem tentando arrastar um peso gigante em vez de um moleque magricela de 11 anos. Eles quase caíram quando ele finalmente saiu. Ele saiu sem uma perna, aos prantos. A gente passou o resto do Natal no hospital. Os médicos, com base nas nossas explicações incoerentes, chamaram a polícia. A polícia não encontrou nada, nem a perna perdida. Eu ouvi deles depois. Disseram que tinha sangue por todo lado, mas não embaixo da mesa. O carpete ali estava perfeitamente limpo. Meu marido me perguntou o que eu queria de Natal. Eu disse que queria uma viagem para Paris. O meu marido não conseguiu esconder o sorriso enquanto a gente entrava na nossa garagem na véspera de Natal. "Eu tenho uma surpresa para você lá dentro", ele disse, tirando uma boina e colocando na cabeça. Eu quase dei um gritinho de empolgação. Eu corri pela porta da frente e tinha uma faixa pendurada na parede da nossa sala. "Bem-vinda a Paris." "Surpresa!" meu marido disse. Eu planejei a noite inteira. Passei o dia todo assando baguetes fresquinhas, os crème brûlée estão na geladeira e eu tenho mais champanhe do que deveria. Ao fundo, tocava uma música de acordeão, meio europeia, meio indefinida. Uma vela aromática estava acesa e o cheiro se chamava Café de Paris. Meu marido claramente tinha se matado de trabalhar o dia todo enquanto eu estava fora. Ele fez de tudo e mais um pouco para trazer Paris para nossa sala. E era tudo tão patético. "Amor, tá tudo bem?" meu marido perguntou. Claro, tá tudo bem. Porque você tá com uma cara de que não tá tudo bem. Pra ser sincera, eu sinto que você tá tirando uma com a minha cara agora. Eu tô esperando você tirar 2 passagens de avião e dizer que tudo isso era uma piada. Desculpa, eu sei que você queria ir pra Paris nas festas de fim de ano, mas isso ia custar mais do que eu ganho em um mês. Eu prometo que eu vou economizar cada centavo que eu puder e no ano que vem a gente vai de verdade, tá? Eu odeio que a minha vida tenha virado isso. Eu disse. Você é um homem lamentável. Eu me arrependo de ter te amado.
Eu deixei meu marido com as baguetes dele e fui dormir. Minha mãe tinha razão. Eu devia ter casado com o Roger. Ele virou advogado, virou sócio de uma grande empresa. Ele teria me mimado de um jeito que eu nem conseguiria imaginar. Em vez disso, eu fiquei presa a um professor de estudos sociais do ensino fundamental. Eu acordei cheia de pavor. Eu não fazia ideia de como eu ia sobreviver ao dia do Natal com meus sogros, mas então eu vi um presentinho embaixo da nossa árvore. A etiquetinha nele dizia do Papai Noel e estava endereçado para mim. Eu rasguei o papel de presente e dentro tinha uma caixinha de surpresa coberta de Torres Eiffel. Eu sabia que ele estava me enrolando. Tudo que eu tinha que fazer era girar a manivela e eu tinha certeza de que 2 passagens para Paris iam pular para fora. Eu comecei a girar o mais rápido que eu conseguia. Quando a música terminou, a tampa abriu de repente e... uma cobra preta, vermelha e amarela pulou para fora e me mordeu bem na bochecha. Eu soltei a caixa no susto. "Socorro!" eu gritei. A dor era impossível. "Por favor, alguém me ajuda!" Meu marido apareceu de repente e chutou a caixinha para longe. "Chama uma ambulância!" eu disse. "Eu acho que eu vou morrer." "Ah, com certeza, meu amor. Mas não se preocupa," meu marido disse, colocando a boina. "Feliz Natal, meu amor." Meu pai foi embora no Natal. O meu pai nunca foi um grande pai. A mamãe sempre dizia que era difícil para ele ter que trabalhar duro para sustentar a gente, mas isso não tornava as coisas mais fáceis, principalmente quando ele estava bêbado. Dava sempre para saber quando ele tinha tido um dia ruim no trabalho, no jockey club ou no cassino. Ele chegava em casa furioso, gritando por algum motivo, e você imediatamente ficava quieto e tentava se fazer o menor possível. Aí, ele fazia uma pergunta e você se matava tentando adivinhar a resposta certa para evitar a carnificina, mas nunca conseguia. Eu lembro de uma véspera de Natal em que ele chegou em casa pouco antes da meia-noite, 4 horas depois do fim do turno. Ele teve que trabalhar porque o chefe era um idiota fedorento que não devia estar aqui, como ele dizia. A mamãe olhou para ele uma vez e me mandou para o quarto, sem saber que eu conseguia ouvir tudo por uma fresta no assoalho. A mamãe então perguntou sobre o dinheiro de Natal que tinha sumido. Eu lembro das palavras exatas dela. "Eu nem consegui comprar um presente. Como você pôde fazer isso com seu próprio filho?" Então eu ouvi um barulho agudo, seguido de um estrondo. Com medo, eu tranquei a porta e parei de ouvir. No dia seguinte, ele tinha sumido. A mamãe disse que ele tinha ido embora, mas que a gente ia ficar bem. Eu fingi que não via os cortes no rosto dela, nem o jeito esquisito que o braço dela entortava. Os meses seguintes foram complicados. A mamãe teve que arrumar um emprego lixo de caixa. A mamãe teve que arrumar um emprego horrível de caixa e o dinheiro ficou curto. Mas a gente sobreviveu. No ano seguinte, a gente estava comemorando o Natal. A mamãe tinha conseguido guardar o suficiente para comprar uns presentinhos e um tender para o jantar, quando a campainha tocou. Ela abriu a porta e era ele. Ela ficou em choque, em silêncio, até que ele começou a se desculpar, dizendo que agora era diferente e que dali em diante ia ser um marido melhor, um pai melhor. Eu não sabia o que pensar, mas ele implorou e ela não conseguiu expulsar ele na noite de Natal. Ele entrou carregando presentes, incluindo um colar de rubi vermelho para ela e um robô Titanium Tommy para mim. Ele sorriu e gargalhou, e logo minha mãe também ria e sorria. Eu não via ela sorrir, quer dizer, sorrir de verdade, havia anos. Estava sendo o melhor Natal de todos. Graças a Deus por esse milagre. Eu ouvi ela dizer. Naquela noite, eu fui escondido até o lago. Lembrei daquele dia, um ano antes, quando eu tinha seguido o papai para fora enquanto ele ia embora. Quando eu enfrentei ele e ele me atacou. Quando eu acertei a cabeça dele com uma pedra e ele caiu na água. Quando eu pedi em oração pro Papai Noel um milagre de Natal. Eu lembrei do corpo dele no fundo do lago, do pombo que voou por cima me encarando e da criatura estranha com o rosto sem olhos que emergiu da água e desapareceu na mata. O meu pai
deixou a gente no Natal. Mas tudo bem. Eu gosto mais do que voltou no lugar dele.